Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é teu nome. Glória a Deus. Esse louvor, ele fala da majestade do Senhor. Ele fala da glória. Pode abaixar. Ele fala do poder de Deus, se nós prestarmos atenção. E nós estamos num propósito que nós estamos falando das pedras preciosas que estão na roupa do sacerdote. E as pedras significam o quê? Valor. Elas significam o quê? Honra. Não é qualquer coisa, é uma pedra preciosa. E nós estamos em um propósito de 12 dias, cada dia para um mês. E hoje representa o mês de novembro. E eu queria agora, nesse momento, que você pensasse, o que o mês de novembro significa para você? Qual que é a data especial, ou se tem uma data especial nesse mês de novembro? Porque tem meses que nós gostamos mais. Às vezes é o mês do nosso aniversário, às vezes é o mês do aniversário de alguém próximo de nós. E eu queria que você trazesse a sua mente. O que o mês de novembro representa para você? Ou será que não tem nada importante nesse mês? Para mim, o mês de novembro é o mês que eu casei. É o mês que minha cunhada casou, é o mês que minha prima casou, é o mês que teve muitos casamentos na família. E é um mês que eu espero algo, porque eu sei que eu e o Vitor vamos comemorar de alguma maneira. Então é um mês que nós geramos uma expectativa. E eu queria que você trouxesse à sua mente isso nesse mês. Porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E o Senhor, ele vai alinhar as nossas expectativas com as expectativas dele. Com o direcionamento que ele tem para o mês de novembro nas nossas vidas. Se você veio aqui todos os dias, cada dia você recebe um direcionamento de Deus. E cada direcionamento de Deus nós deveríamos ter anotado, porque é referente ao mês que nós estamos buscando. É o mês que o Senhor está falando. No primeiro dia o Senhor falou muito sobre o tempo e sobre a vida. A importância que significa o mês de janeiro. Como está o nosso tempo? O quanto nós temos aproveitado a vida que o Senhor nos deu? O quanto nós temos feito a vontade do Senhor? Cada dia o Senhor nos deu um direcionamento e nós precisamos desse direcionamento para o mês que vai vir para as nossas vidas. E agora eu queria que você colocasse para mim, Êxodo 28, 20 e depois Apocalipse 4, 3. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão fixadas em filigramas de ouro. Hoje nós vamos falar da pedra, que é o sardônio. Aqui está como ônix, mas essa pedra é uma variação do ônix. A pedra original que estava na vestimenta do sacerdote é o sardônico. Coloca para mim agora Apocalipse 4, 3, por favor. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris, semelhante a uma esmeralda, circundava o trono. Amém? Aqui está falando sobre a glória do Senhor em Apocalipse. E aparece a mesma pedra, que é o sardônio, que é a pedra que nós vamos falar hoje. Então, a primeira coisa que eu queria começar a falar é sobre essa pedra. Essa pedra ela é uma variação do ônix. Então, o ônix ela é uma pedra escura. O sardônio ele recebe camadas de cor branca e cor vermelha. Então, ele fica uma cor mais avermelhada. Amém? E o ônix fica uma pedra mais escura. E a primeira coisa que eu queria falar aqui nessa noite é que na vestimenta tem a foto, né? Aqui, ó. Cada pedra, ela significa uma tribo. E cada tribo tinha um povo.
E o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus, Ele não te vê como um povo, como uma multidão. O Senhor te vê como único. O Senhor te conhece na sua individualidade. Porque muitas vezes nós falamos povo de Deus, e aí generaliza, e aí parece que todo mundo é igual. E não, aqui estava o nome da tribo. Mas cada tribo era contida por pessoas. E o Senhor conhecia cada uma daquelas pessoas. O Senhor sabia dos defeitos, o Senhor sabia das qualidades, o Senhor conhece nós no individual. Então você não é só uma multidão, você é importante para o Senhor. Aquelas pessoas, o sacerdote carregava o nome delas escrito ali, naquela vestimenta, porque eles faziam parte de uma tribo, e a tribo deles estava escrito o nome ali. Você consegue ver a importância que você tem em Deus? O Senhor escreveu seu nome numa pedra preciosa para dizer que você tem valor, para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele conhece o seu íntimo, aquilo que você nem mesmo sabe explicar, aquilo que nem mesmo você sabe expor para Deus. O Senhor sabe o que você está sentindo. O Senhor conhece os seus pensamentos e o Senhor te conhece por dentro. Amém? Você não é só um na multidão. Você é escolhido. O Senhor te valoriza. O Senhor escreveu o seu nome numa pedra preciosa para dizer que você tem valor. Glória a Deus. E aí, falando sobre essa pedra, o que acontece? O ônix, que é a pedra que foi falada aqui, ela fazia parte também da vestimenta do sacerdote. E ela era carregada nos ombros. Era uma pedra em cada lado, no ombro, que estava escrito cada lado os nomes das tribos. 6 de um lado e 6 do outro. O que isso representa para nós? Se o ônix ele é carregado no ombro do sacerdote, é para dizer que o Senhor carregava o povo. O Senhor sustentava o povo. E aí quando o sardônio está ali no peitoral do sacerdote, perto ali do coração, se nós formos olhar a figura, o que isso significa? Que o Senhor guarda o seu povo e intercede por ele. Olha a importância, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos carrega, mas o Senhor também nos carrega no coração. O Senhor intercede por nós, o Senhor guarda as nossas vidas. E isso é desde lá de trás. Muitas vezes nós é que não conseguimos ver o Senhor fazendo isso hoje nas nossas vidas. Mas Ele diz que permanece cuidando e nos carregando. Glória a Deus, aleluia. E aí essa pedra, ela é uma pedra extremamente resistente. Por quê? Porque ela recebia várias camadas. Então ela recebia camada de vermelho, camada de branco, e ela ficava cada vez mais resistente. Ela era usada para selar cartas antigamente, por ser uma pedra que era resistente, que ia aguentar, que colava e ia permanecer ali. E aí eu queria falar sobre a cor. O que o vermelho ele mostra para nós? Sacrifício, sangue e redenção. E o branco? Pureza, santidade e justiça. E as camadas que aquela pedra recebia? Ela mostra processos. Ela mostra crescimento, porque a cada camada a pedra ficava maior. E ela também nos mostra maturidade. Tudo isso em uma pedra. Olha só o quanto nós podemos aprender em uma única pedra. Olha o quanto o Senhor se revela para nós através de uma pedra. O Senhor, Ele sempre fala conosco. Nós é que muitas vezes não estamos atentos àquilo que o Senhor está nos direcionando. Eu não sei se você tem essa experiência, mas muitas vezes a gente fala assim, Deus não está falando comigo, eu já falei isso. Mas, amados, quando eu oro na minha casa e leio a palavra do Senhor, o Senhor fala. Então o Senhor não fala com você porque você não busca o Senhor. Mas basta que você faça uma oração, que você abra a sua Bíblia e o Senhor fala com você.
Todas as vezes que eu abro a Bíblia, o Senhor se revela a mim. Eu abri essa semana em Josué, eu falei aqui na igreja sobre o pecado de Acã, sobre a importância de nós seguirmos a direção que o Senhor nos dá, sobre aquilo que o Senhor nos ensina de como é para fazer, o porquê ali o povo de Israel perdeu a guerra em Ai. O Senhor, Ele se revela a nós quando nós buscamos a Ele. Basta você abrir a sua Bíblia, que o Senhor vai falar com você, que uma palavra de Deus tem para a sua vida. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, que você vai resistir aos processos. Que essa camada, esse processo, esse crescimento que você está passando, é para te deixar mais firme nele. É para te deixar mais duro diante de algumas coisas. E muitas vezes nós só questionamos, muitas vezes nós só perguntamos e nós não conseguimos parar para ouvir o que Deus está trabalhando comigo nisso, o que Deus está me ensinando, o que Deus está fazendo, está forjando, está amadurecendo na minha vida, que eu não consigo enxergar. E outro ponto, essa pedra representava a tribo de José. A tribo de José, ela é dividida em duas tribos. Não aparece tribo de Judá. Aparece a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E aí agora, trazendo para nós, o que foi? O que José nos ensina? José era um filho extremamente amado, que recebeu uma túnica muito bonita dos seus pais. Mas José foi o que? Traído pelos irmãos. Os próprios irmãos tinham inveja e não gostavam dele. Então ele foi traído, ele foi vendido como escravo e ele foi preso injustamente. Mas o que Deus fez com José? Exaltou José. Diante de toda a situação e todos os processos que José passou, ele se tornou governador do Egito. Olha só o que José ele nos ensina, não perder a nossa identidade. Ele permaneceu quem ele era, sendo traído pelos irmãos, sendo levado para um povo cativo, sendo escravo, sendo preso injustamente e sendo governador do Egito. Ele não negociou a fidelidade dele com Deus por nada. Ele permaneceu sendo quem Deus fez que ele fosse. E muitas vezes nós, diante disso, de algumas situações, menor que seja, o que nós fazemos? Será que vale a pena mesmo orar? Será que vale a pena mesmo eu continuar sendo crente? Será que vale a pena eu continuar nesse propósito? José mostra para nós que nós podemos frutificar em meio à diversidade da vida. Ele saiu do lugar dele, onde ele estava com os pais, e ele foi para uma terra que ele não conhecia. E passou muitas coisas ali que ninguém nunca nem imaginou estando sozinho. Mas ele sabia que ele não estava completamente sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele. No tempo certo, o Senhor o exaltou. Depois de todos os processos, depois de tudo aquilo que ele passou, ele estava pronto, ele estava maduro para então se tornar governador do Egito. E muitas vezes na nossa vida nós achamos que estamos prontos. E nós não colocamos primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça. Nós queremos primeiro para nós. Nós queremos primeiro para a nossa carne. Nós queremos primeiro para nos agradar, para nos saciar. E o Senhor fala que nós primeiros temos que buscar a Ele, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não conseguimos confiar o suficiente para passar os processos com Ele crendo. A gente passa os processos, mas muitas vezes duvidando do poder de Deus. E olha a história de José. Olha como José nos ensina a se manter em Cristo, a se manter como um filho de Deus, não perdendo a fé, mas olhando para Deus, para aquilo que Deus tinha para o processo, para o propósito que o Senhor tinha na vida dele. Irmãos, quando ele foi vendido pelos irmãos, você acha mesmo que se Deus falasse assim com ele: José, calma, você vai se tornar governador do Egito?
Será que ele ia acreditar? Mas espera aí, eu estou sendo escravo. Mas espera aí, Deus, eu estou sendo preso agora injustamente, armaram contra mim, como que eu vou me tornar governador? O Senhor não revela todos os planos dele. O Senhor vai nos passando pelos processos para estarmos prontos aonde o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós não chegamos lá porque nós paramos no meio do caminho. Porque nós não queremos permanecer. Porque a gente acha que está pesado demais. Porque a gente acha que está difícil demais. Porque a gente acha que não vai aguentar. E aí você não consegue chegar no lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Mas nessa noite o Senhor está nos fortalecendo nele. Está colocando nossos pés na rocha que é Ele. Para nós permanecermos aonde Ele tem. Para nós alcançarmos a posição que o Senhor preparou. Você consegue enxergar que o Senhor tem um lugar para você? Que há um lugar preparado para você em Cristo? Que o Senhor tem um lugar, uma posição, e é você que vai ocupar. Ninguém vai substituir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E sabe o que significa Efraim? Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha o que significa Efraim. Isso está na palavra do Senhor. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aonde José passou por dificuldade, aonde José foi entregue ali para ser escravo, onde ele foi preso, o Senhor o fez prosperar. Olha só, os seus irmãos vão até ele depois pedir ajuda, sem saber que era ele. Olha como os planos de Deus não são os nossos planos. E José estava maduro para perdoar os irmãos e ajudá-los. E será que eu e você estamos maduros o suficiente para perdoar aqueles que nos fizeram mal e ajudar essas pessoas? Será que nós não precisamos passar por mais nenhuma situação e nenhum processo para nós estarmos prontos, maduros para aquilo que Deus tem para nós? E Manassés significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Nós só conseguimos ir para frente se nós esquecermos daquilo que nos fez sofrer. Não é que você nunca mais vai lembrar, mas não é ficar toda hora colocando o dedo na ferida. O Benício, quando ele faz um machucado, ele fica, tá dodói. Aí ele pega e vai e põe o dedo. Ele, ai, dói. Eu falei, mas não põe o dedo. Se você põe, vai doer. Ele não põe, ele nem lembra. Quando ele olha, ele fala, tá dodói. Aí ele vai lá e põe o dedo de novo. E será que nós não somos assim em algumas situações da nossa vida? Será que a gente não quer ficar voltando e pondo o dedo na ferida para ficar lembrando? E o Senhor está te falando, vai para frente. Olha para frente, eu tenho uma visão nova. Eu tenho algo novo para realizar na sua vida. Será que nós ficamos voltando no passado? Imagina se José ficasse falando, eu fui vendido, eu fui escravo, meus irmãos não me amam, ninguém fez nada por mim. Olha só onde eu estou. Será que ele ia chegar aonde Deus tinha para ele? O Senhor apaga-se as nossas transgressões e os nossos pecados por amor de nós. O Senhor diz que tem algo novo para você viver, que tem oportunidades novas para te dar. Mas você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para aquilo que Deus tem para você. Você tem que tomar posse daquilo que Deus já disponibilizou para você. E você não consegue enxergar. O Senhor está falando hoje comigo e com você. Estou te dando uma visão nova. Estou te dando coragem. Nós estamos no ano do valente. Nós devemos ter atitudes corajosas em Cristo, segundo o Espírito Santo de Deus, segundo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Amados, o Senhor fala conosco. E Ele está falando nessa noite. Eu conversei com uma pessoa e ela falou assim para mim que ela teve um sonho que ela tinha sido assaltada e levaram o celular dela. E ela tem muitos sonhos que acontecem, de coisas que o Senhor fala e depois acontece. E aí ela falou que ficou muito preocupada, que ela falou, eu acho que eu vou ser assaltada e vão roubar meu celular. E ela ficou pensando nisso.
E aí ela disse que foi para a igreja, e quando ela chegou na igreja, o Senhor revelou o sonho para ela. Que o sonho não era esse, mas que o celular dela estava tirando o tempo com Deus. Você consegue ver como Deus se revela a nós? E aí ela começou a entender que ela estava passando muito mais tempo no celular do que em Deus. Aí o Senhor começou a revelar para ela que ela não estava mais orando. Ela estava passando por uma situação que ela precisava de uma mudança. E aí o Senhor começou a falar para ela, dobre o seu joelho e ore. E aí o Senhor começou a dar direcionamento do que ela tinha que fazer, porque ela parou de ouvir ou de ser distraído por algo que não estava aproximando ela de Deus. E nós muitas vezes somos assim, estamos passando um momento difícil, está passando uma batalha, está acontecendo uma situação, ou está tudo bem, ou também nós não estamos passando nada. Aí nós vamos para onde? Eu vou me distrair vendo uma série. Eu vou olhar meu celular, eu vou fazer... E não que você não possa fazer isso. É óbvio que pode. As coisas estão aí para entreter mesmo, para distrair. Tem momentos. Mas a nossa prioridade tem que ser o nosso compromisso com Deus. Se você só tem aquele tempo de distração, se você só tem aquele tempo para não fazer nada, por quê? Você vai se distrair com coisas que não vão te alimentar do que você está na presença do Senhor. Às vezes eu peço esses dias de férias para o Benício dormir à tarde, ele não dorme, eu fico, meu Deus, filho, dorme. Ele olha para mim e fala, eu não quero dormir, eu não estou com sono. Eu falo, Jesus amado. E aí ele dorme, no final da tarde. E aí eu falo, agora eu vou pôr tal coisa. E aí não. Nenhum desses dias que eu falei, eu vou assistir aquela série que eu gosto, o Senhor falou assim para mim, vai ler a minha palavra. Aí eu falo, meu Deus, eu não quero, eu quero Jesus, mas agora eu queria deitar no sofá. E o Senhor fala, não, vai para a cadeira ler. E aí eu sento lá, abro a Bíblia e o Senhor começa a falar comigo. Mas nós temos que estar atento, porque Deus está falando, mas você está ouvindo? Deus está te chamando, mas você está respondendo? Será que nós somos maduros o suficiente para não fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer que nós façamos? Muitas outras coisas chamam a nossa atenção e a minha também, irmãos. Mesmo sendo pastor, eu tenho vontade sim, muitas vezes, de não orar. Às vezes eu tenho vontade de não ler a palavra. Às vezes eu tenho vontade de ficar deitada, de ver coisas supérfluas. Mas nós temos que ser maduros o suficiente para entender o que Deus está falando conosco. Porque tem momentos que Deus vai falar para você, pode aproveitar, fica no seu tempo aí. O Senhor não prepara muitas vezes viagem. O Senhor não prepara muitas vezes momentos para nós relaxarmos, mas tem momentos que o Senhor está falando, se levanta, porque eu quero falar com você. Fica em posição, porque eu tenho uma direção para te dar. E aí a gente acha que só ouve Deus falar na igreja, e não! Deus se revela a nós, no oculto, na nossa intimidade, no secreto, na porta fechada, no joelho no chão. Mas eu não escuto porque você não está buscando. Amados, o Senhor nos fez para nos relacionarmos com Ele. O nosso foco é estar com Ele. Olha o que Ele fez para o povo ver que Deus amava o povo, queria o povo perto. Ele colocou aquelas pedras no peito do sacerdote que representava ali Jesus, porque eles tinham que falar com Deus através do sacerdote. Para o povo ver que Deus estava perto, que o povo estava perto de Deus, que Deus não se esquecia. O sacerdote carregava a tribo, o povo, as pessoas no peito. O Senhor está dizendo que você está perto dEle, que você está no coração dEle, que você está com Ele, mas você tem que deixar Ele falar, você tem que ouvir. Você tem que querer ouvir a voz de Deus. Você tem que querer ver Ele. Você tem que ansiar, não é de qualquer maneira. A gente acha que é de qualquer jeito, sabe por quê? Infelizmente, o nosso país é conhecido como o país do jeitinho. Né? Não dá, a gente dá um jeito. Não, um jeitinho a gente dá. Você não passou para fazer o exame da carta? Não, fica tranquilo que tem um jeito. Você compra. Infelizmente. Você não consegue fazer isso? Não, mas eu conheço alguém lá que dá um jeitinho que você vai conseguir. Você quer comprar um antibiótico na farmácia que você só consegue com receita? Não, mas tem um lugar lá que eu conheço farmacêutico, a gente dá um jeitinho.
E a gente que acha que com Deus também tem que dar jeitinho. E com Deus não. Ou é ou não é. Ou você entrega tudo ou você não tá. Ou você se entrega de corpo inteiro ou não. Não tem jeito. É deixar o seu eu. É deixar a sua vontade. E é se entregar para Ele. É falar, Senhor, eu estou aqui, então eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Não é da sua maneira, não é do seu jeito. Para de querer dar jeitinho para Deus. Olha o que Deus fala, que morno Ele vomita. Ou você é quente ou você é frio. Não tem morno, um pé lá e um pé cá. Hoje eu faço a vontade de Deus, amanhã eu não escuto a Ele. O Senhor sabe o que Ele faz com você? Ele te vomita. Você dá náusea em Deus, é isso que você quer? Não, irmãos. Ou você totalmente está com Ele, ouve a voz dEle, serve a Ele, ou você está com o diabo. É assim sim. Se você não serve a Deus, você serve Satanás sim. Não tem meio termo. Não existe. Nós precisamos entender e se posicionar. Porque não é de qualquer maneira que você vai para o céu, irmão. Não é porque a gente está dentro de uma igreja, não é porque eu sou pastor, eu estou aqui que Deus tem que me levar. Não! Se eu começar a fazer as coisas do meu jeito, Deus não vai me levar para lugar nenhum. Nós temos que servir a Ele com excelência, com amor, com obediência. Amados, foi Josué, que não foi Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Porque Moisés desobedeceu a Deus em uma coisa. Ele foi um líder. Ele estava com o povo. Ele levou o povo. Mas na hora de entrar, ele não entrou. E todo aquele povo que estava ali, não entrou. Quem entrou foi Josué e Caleb. Mas o povo andava com Deus no deserto. Deus abria mar, Deus fechava mar, Deus mandava coluna de fogo, Deus fazia maravilha, mandava maná do céu e o povo não entrou, não viu, não entrou na terra. Adianta estar dentro de uma igreja? Adianta falar que você é cristão? Se você não busca Deus, nada vai mudar. Se você não tem um relacionamento verdadeiro com Ele, você vai continuar do jeito que está e mais, vai para o inferno. É verdade. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. Ou é céu ou é inferno. O que você quer? Céu ou inferno? Nós precisamos nos posicionar e parar de achar um dia eu vou, no outro não, um dia eu faço, outro não. O Senhor não trabalha assim. Ou você vai ou você não vai. Mas eu tenho medo. A gente tem medo para tantas coisas e outras coisas a gente se posiciona tanto. Eu falo mesmo. E às vezes quando é para falar a verdade, quando é para se posicionar diante de uma situação, a gente recua. Não é bem assim. Não, mas eu sou flexível. Não, mas eu sou assim. Quem vive em santidade, vive separado. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu não vou andar como todo mundo faz. Deus está mandando eu orar de joelho, eu vou orar de joelho. Mas o outro ora em pé, mas Deus está falando para mim orar de joelho. Eu não vou fazer, mas todo mundo vai naquela igreja e faz isso. Não interessa, mas ele engana, ele mente indo para a igreja. E Deus, o que Deus quer de você? O que Deus tem falado para você? Qual o direcionamento que Deus tem te dado? O que Deus tem falado no seu coração? Nada. Então é porque você não está ouvindo a voz dele. Glória a Deus, aleluia. Voltando para as pedras. Olha só, se nós formos ver a vida de José com a igreja passa por processos. A igreja, eu falo nós. Igual José, é rejeitado muitas vezes, apontado muitas vezes, mas a igreja permanece. Porque a igreja busca o governo espiritual. A igreja quer governar com Cristo. E sabe o que essas duas pedras mostram para nós? A primeira pedra, o ônix, ela mostra que tem momentos que nós somos carregados por Deus. Porque eles carregavam no ombro. Então, o momento que Deus, ele nos carrega. E a sardônica, ela mostra ao ser que tem momentos que nós somos tratados por Deus. Que nós recebemos camadas.
que nós passamos pela maturação, que nós passamos pelo crescimento. E aí eu quero te dizer algo. O Senhor sustenta aquele que está sendo transformado. O Senhor sustenta aquele que está no processo. O Senhor fortalece aquele, não desampara, que permanece com Ele. Nós temos que entender em que momento nós estamos, o que nós estamos passando e permanecer com Deus. Glória a Deus, aleluia. E Apocalipse 4:3, coloca para mim, Vá, por favor, que nós lemos aqui. Eu acho que diz o seguinte: aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra, de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris, semelhante a uma esmeralda, circundava o trono. Essa pedra fala de glória. Ela fala da presença do Senhor. Olha o que mostra ali, que era similar àquele que estava assentado. Olha só o que essa pedra mostra para nós. Que Deus é glorioso, que Deus é majestoso, que a presença de Deus, ela é poderosa. Olha só, nós passamos por processos aqui, por situações. Essa pedra estava ali na vestimenta do sacerdote, mas olha onde essa pedra foi parar, na Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, do 19 a 20, mostra essa pedra nos muros de Jerusalém. Então olha só o que essa pedra mostra, que ela está fundamentada com Cristo. Os processos que nós passamos hoje são para nós estarmos fundamentados com Ele. Não vai nos parar, não vai nos afastar, vai nos fortalecer, vai fazer com que você seja fundamentado nele. Os processos dolorosos são para que nós possamos receber os fundamentos espirituais que Deus tem para nós. É para você não desistir fácil. Sabe quando você conquista algo que é muito difícil? O quanto você valoriza aquilo que você conquistou? Muito. E quando nós ganhamos, às vezes a gente não dá tanto valor. Não é que você não liga tanto, mas às vezes você valoriza menos. Então, quando nós passamos muito processo com o Senhor, quando nós passamos muitas dificuldades para chegar onde o Senhor não vai nos colocar, é porque nós vamos valorizar aquilo que o Senhor está nos dando. É porque nós vamos permanecer com Ele. É porque não vai ser na primeira que você vai desistir. É porque não vai ser no primeiro não que você vai falar, Deus não tem nada para mim. Não, sabe por quê? Porque você sabe quem Deus é. Você sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Você sabe aonde Ele preparou e aonde Ele te colocou. Irmão, sabe o que é maturidade? É você louvar a Deus pelas respostas e pelas bênçãos que o Senhor já te deu. Mas ainda você continua aguardando por uma resposta que você precisa. Então eu preciso de algo. O Senhor ainda não falou comigo. Mas eu vou louvar o Senhor. Porque o Senhor já me deu tantas outras coisas. E eu sei aquilo que Ele pode fazer na minha vida. A maturidade espiritual não é você estar bem. Não é tudo bem eu não precisar de nada. Não. É eu valorizar a presença do Senhor na minha vida, na situação que eu estou hoje. É eu entender a situação que eu estou hoje e permanecer e não culpar a Deus. Por quê? E não criticar, e não interrogar, e não colocar dúvida no coração. É eu permanecer, porque eu sei quem Deus é. Eu sei o que Ele pode fazer. E também, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa pedra revela para nós todos os processos que uma pedra passa e o valor que ela tem. Porque ela é derivada de outra pedra. E para ela se formar sardônica, ela tem que passar pelos processos. Mas ela permanece no processo para ela receber tudo aquilo que precisa para ela ser valorizada como outra pedra preciosa. Nós somos transformados pelo Senhor.
E nós somos valorizados pelo Senhor, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos hoje, por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. E o Senhor sabe aquilo que você pode ainda dar. Ele sabe que mais frutos podem vir. O Senhor sabe da potência, vamos dizer assim, que tem em mim e em você. Ele sabe aquilo que nós podemos gerar nele. Então o Senhor muitas vezes nos pega como uma pedra já preciosa, mas o Senhor precisa trabalhar e transformar para que nós nos tornemos quem Ele quer que nós sejamos. Você já é uma pedra de valor. O Senhor, Ele já te valoriza por quem você é. Mas para chegar aonde Ele quer, você precisa passar pelos processos. Você precisa receber as camadas. Você precisa passar pela purificação, pela transformação, para que você se torne quem Deus quer que você seja. E para finalizar, eu queria que você pensasse, qual que é a camada que o Senhor está forjando em você hoje? Será que você está dizendo sim para o propósito do Senhor? Será que você está na posição que Deus te colocou? Naquilo que Deus te chamou? E amados, posição, eu não falo posição de trabalhar algo, ou fazer alguma coisa na igreja, não. Eu falo de posição espiritual, da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. Porque todo relacionamento gera expectativa. Quando nós vamos para Cristo, nós geramos expectativa. O Senhor vai fazer tudo. O Senhor me ama, o Senhor vai mudar tudo. A gente gera expectativa no nosso coração. Você sente a presença do Senhor. E o Senhor também tem expectativa sobre nós. Por isso que Ele coloca os propósitos na nossa vida. Por isso que Ele promete planos para nós. Por isso que o Senhor faz coisas. Porque Ele sabe aonde nós podemos chegar. E será que nós estamos suprindo as expectativas que o Senhor colocou em nós? Será que nós estamos no caminho que Deus colocou para nós? Eu queria que você pensasse isso nessa noite. E eu queria que você não se esquecesse que o seu nome está numa pedra preciosa, que está com Deus. Que você valorizasse isso, o sacrifício de amor. Que você valorizasse o valor que Deus dá pela sua vida. Mas que o Senhor tem coisas a mais. Que o Senhor não quer te ver do mesmo jeito. O Senhor tem algo a mais, o Senhor tem algo maior. Não é escravo, não é preso, é governador, é o governo de Cristo. O Senhor quer que nós façamos parte da Nova Jerusalém, que nós façamos parte do governo dele nessa terra. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé nessa noite.